Legal, boa noite. Obrigado. Legal. Alô, rapaziada. Médio, lá, viatura. Precisando consultar? Nem sempre o pronto atendimento é a melhor opção. Por isso, implantamos o pronto atendimento digital. Com ele, nossas equipes irão direcionar o serviço mais adequado, além de fornecer orientações sem você precisar sair de casa, garantindo um atendimento ágil e seguro. Acesse através do telefone 3584-3890 ou da nossa atendente virtual no site ou aplicativo. Pronto atendimento digital, mais agilidade e conforto. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você, esse é o plano. Minuto Simers. Neste ano em que enfrentamos sérios desafios, os médicos reafirmaram na prática a sua importância nos momentos mais especiais das nossas vidas. Agradecemos esses profissionais que trabalham incansavelmente para que possamos comemorar as datas festivas. Feliz Natal e um ano novo com muita saúde a todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Muito boa tarde. Legal, boa noite. Mais uma sexta-feira aqui para nós, para termos a oportunidade de ampliar os nossos debates. Pedimos assim escusas aos nossos ouvintes, porque acabamos por demorar um pouquinho por algum problema técnico aqui, mas a gente sempre quer prestar um serviço de melhor qualidade para o nosso ouvinte. Já cumprimentando aqui o Luciano, que está na nossa audiência, desejando uma boa tarde. Espero que a nossa tarde seja bastante proveitosa, Luciano. Em breve, o nosso convidado vai estar entrando ao vivo conosco. Nós vamos fazer uma entrevista via remoto, pelas impossibilidades que a gente tem. Esse trânsito nos traz também problemas bem importantes, mas nada que a gente não consiga resolver. Falamos aqui em nome do Sindicato Médico, onde proteger o médico é proteger a saúde, e a nossa Unimed Vale dos Sinos, que cuidar de você, este é o nosso plano. Hoje a nossa discussão, o nosso bate-papo sempre fica vinculado a tentar trazer para a nossa população, para as pessoas, melhores condições da nossa vida, e nem sempre as coisas são só vinculadas à questão de doença, à questão orgânica. Existem alguns pensamentos no nosso dia a dia voltados para a questão comportamental, um pouco mais abstrata, mais intangível, mas que igualmente está relacionada ao nosso bem-estar. Hoje o nosso assunto a ser abordado com um colega que é de Porto Alegre, ele é médico, ele também tem na sua filosofia a questão do budismo. Ele fez o curso com a monja Coen, ele é discípulo da monja Coen, buscando uma alternativa seguramente. Depois nós vamos ter a oportunidade de poder conversar com ele, trazer dele alguma informação referente a isso, objetivamente melhorar a qualidade de atendimento dos seus pacientes e o seu autoconhecimento também. Dentro das pesquisas assim que a gente fez ou que tem estudado, um dos textos que eu tive a oportunidade de ler e aonde correlaciona com tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje, diz que a saúde do corpo também depende da mente. Isso se tornou um consenso. Neste contexto, algumas práticas de autoconhecimento e autorreflexão são encaradas como decisivas na manutenção da saúde humana. Uma dessas práticas é o budismo, filosofia que convida as pessoas praticantes de qualquer religião, ou seja, não é uma religião, a conhecerem os ensinamentos de Buda. É um convite a olhar para dentro de si mesmo, encontrar-se, tratar as próprias emoções antes de olhar para o outro. Mas como isso impacta na saúde humana? A resposta pela fisioterapeuta. Olá, está chegando o monge Yakuza agora. Nós estamos começando a trazer uma introdução daquele assunto que nós vamos discutir.
Está nos escutando bem? Eu só vou precisar depois do teu áudio. Preciso de um retorno. Estamos aqui nos acomodando para que a gente possa ter uma... Tá me escutando agora? Ele está sem áudio lá, eu acho. Gente, a gente está aqui tentando resolver um problema mais de ordem técnica também, para que tenha um bom funcionamento. Certo. Pessoal, me ouvem agora? Eu não tenho retorno. Não? Sigo sem áudio? Estou sem áudio ainda? Sim, estamos escutando. Talvez a gente possa estabelecer assim... Oi. Tá, acho que agora tá ok. Bom, aqui para mim aparece o testei microfone, está ok. Alô, tá me ouvindo agora? Te ouço muito bem. Me ouve? Consegue me ouvir? Consegue? Agora deu certo? Ok, excelente. Estamos ouvindo aqui de forma clara. Sim. Gostaria de... Fone para mim aqui. Nesse momento, resolvidos os problemas técnicos, gostaria de apresentar aqui o monge Yakuza. Eu espero que a pronúncia não esteja equivocada, né? Que isso é uma coisa importante para a gente não ter uma pronúncia que não seja mais adequada. Eu estava fazendo uma introdução aqui, monge, em relação a essa correlação que nós temos da medicina, que ela está vinculada muito ao atendimento, ao bom atendimento das pessoas, e aquilo que nós previamente havíamos discutido, que seria mais ou menos o tema a ser abordado, que é a humanização do atendimento. Então, como primeira pergunta, sim, gostaria de saber, a gente sempre pede uma apresentação para que a gente possa ter a oportunidade de te conhecer, a formação, como houve essa ideia de ingressar no budismo, que motivou isso, e posteriormente a gente passa a discutir o que veio a agregar no teu dia a dia, no atendimento aos teus pacientes e para ti mesmo. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Bem, doutor Pitágoras, boa tarde, pessoal, ouvintes, telespectadores. Bom, eu sou, de formação, eu sou médico de família e comunidade, e a ideia, na verdade, de eu ter me aproximado do budismo, na verdade, do budismo foi porque veio de uma etapa anterior, que foi da meditação de atenção plena. Eu já tinha contato com práticas integrativas complementares, ao passo que aí cheguei a fazer o curso de facilitação de mindfulness, e aí eu descubro que o mindfulness, que é essa meditação da atenção plena, muito discutida hoje em dia e difundida, nos meios científicos, descubro que ela é uma mescla da meditação Vipassana, que é do budismo Theravada, e do Zazen, que é a técnica mais contemplativa que nós executamos, então, no Zen Budismo. E assim acabei me aproximando. Teve a própria questão minha de uma busca, de uma jornada espiritual, digamos assim, ao passo que acabei me aproximando do budismo, e aí, quando eu sentei a primeira vez em Zazen, fez todo sentido, e falei, bom, é aqui mesmo, é isso, e assim acabei ficando. Tem uma questão interessante, que eu estava falando exatamente da meditação, a gente chama, há quem chama o Zazen de meditação, e são coisas diferentes, porque, por exemplo, a meditação de atenção plena,
ela trabalha com um dos elementos que até o pessoal do yoga trabalha, que é chamado de dharana, que é essa atenção plena, mas na verdade plena em torno de um objeto. No Zazen, o foco é a própria mente. Então, para nós, Zazen ele é meio e fim em si mesmo. Então, foi assim que eu acabei me aproximando. E o budismo, como ele lida com a essência humana, eu acho que tem tudo a ver com a saúde, porque as ciências da saúde, o centro é a pessoa, né? O centro é o humano, com todas as suas esferas, né? Esfera psicossocial, esfera espiritual, inclusive, né? Levando em conta todas as formas de exercício da espiritualidade. Então, assim, acabei vendo que os caminhos são convergentes, inclusive alguns princípios, alguns preceitos, eu diria, do budismo, eles se aproximam um pouco do que Hipócrates falava. O que eu vou colocar aqui as coisas de uma forma muito simples, digamos assim, até porque os nossos ouvintes também têm essa maior simplicidade no atendimento e aquilo que fica mais no dia a dia, né, da gente, da nossa atividade. O que eu queria, nós estamos nos conhecendo hoje, só para colocar para os nossos ouvintes, se nós tivéssemos já a oportunidade de mais tempo, eu ia conseguir te explorar bem mais em termos do teu trabalho, né? Mas o Luciano aqui de Campos está te mandando uma felicitação, assim, que o nosso debate possa ser proveitoso, o nosso ouvinte que está sempre nos acompanhando aqui. Em relação ao teu atendimento, tu ainda executas a parte de atendimento clínico, assim, qual é a tua área? E quando as pessoas te procuram hoje, é mais vinculado à questão do atendimento médico em si, ou já de uma forma diferenciada, buscando alguma coisa a mais? Bom, como eu tinha falado antes, né, de formação, eu sou médico de família e comunidade. Hoje eu trabalho com atenção domiciliar, né? Existe um programa chamado Programa Melhor em Casa, que é um programa do governo federal, que ele faz a transição de pacientes internados de qualquer hospital para a casa da pessoa, né? Aquela fase, por exemplo, de um pós-operatório imediato, pós-AVC, muito a gente está atendendo agora sequelas do próprio Covid, né? Então, eu trabalho num território, numa região específica aqui em Porto Alegre, na região leste, então eu trabalho com essa atenção domiciliar, é uma equipe multiprofissional, que a gente lida com pacientes em atenção domiciliar, que é um pouquinho mais complexo, é um híbrido entre o que se teria numa internação hospitalar e um paciente que frequenta a unidade de saúde tradicional, enfim, um paciente recuperado que consegue ir à unidade de saúde. Trabalho com isso, né, na assistência. Além disso, sou professor de medicina, né, eu dou aula na Escola de Medicina da PUC e na Federal de Ciências da Saúde, ali do ladinho da Santa Casa. Mas que belíssimo gancho, digamos assim, para a gente evoluir nesse pensamento. Há algum tempo atrás aqui eu tive a oportunidade de entrevistar a nossa coordenadora da Faculdade de Medicina aqui da Universidade do Vale dos Sinos, da Unicinos, e perguntei para ela uma coisa que me traz alguma preocupação sempre. Durante as cadeiras, eu me formei um pouquinho antes, digamos assim, não vamos comentar a data porque também não vem ao caso. Né? Durante a nossa formação, em nenhuma cadeira houve essa questão de preocupação com a formação da relação mais forte médico-paciente. Mudando um pouquinho do foco unicamente de se pensar no paciente vinculado à doença, unicamente assistência, mas uma preparação dessas pessoas para que houvesse não todo mundo que seja igual, mas procurar trazer um pouco de comportamento homogêneo do grupo de formação médica, que fosse um pouco mais humanista ou voltada mais para isso, que respeitasse mais as pessoas, respeitasse as diferenças. É muito difícil tu lidar, os pacientes não diferenciam de uma relação familiar. Tem pessoas que tu tem máxima simpatia, pessoas que tem menos, mas tu vai ter que tratá-los independente porque eles estão te procurando. Dentro da faculdade, tu como professor, existe uma preocupação em relação a isso, a formação dos alunos, paralela unicamente à questão técnica? Não, com certeza. Inclusive, na medicina de família, a gente, na própria formação da especialidade e no ensino médico, a gente transpôs isso para o ensino médico. Existe uma metodologia canadense chamada método clínico centrado na pessoa, que é exatamente ele é um passo a passo
que ele traz exatamente, Pitágoras, essa questão que tu trazes, que é, e como eu falei no início, de colocar a pessoa no centro do cuidado. Uma coisa é a gente ler informações no Google, ou num jornal, ou mesmo num livro médico, para quem estuda medicina, sobre hipertensão, tá? Pressão alta. Uma coisa é ver isso, é ler informação técnica, o que é o próprio COVID, né? Sintomas do COVID. Tem informações aos montes aí, do que são infecções, os sintomas respiratórios, enfim. Outra coisa é qual é a experiência pessoal da pessoa com esta condição de saúde. Qual é o entendimento dela sobre essa questão de saúde? Ela minimiza e nega até? Ela maximiza e acha que é a pior coisa do mundo? Ela entende de fato o que está acontecendo com ela? E é mais, qual é a experiência dela em si, né? Quais são os sintomas, qual é a dimensão desses sintomas na vida dessa pessoa? O quanto atrapalha a vida, as relações. Então, a gente trabalha assim. Eu trabalho com cadeiras exatamente em comunicação clínica, eu trabalho também com cadeiras de raciocínio, né? Famosa semiologia, no módulo de raciocínio clínico. E dentro disso, a gente coloca, assim, habilidade de comunicação, e eu falo muito do método clínico, né? O meu mentor aqui no Rio Grande do Sul foi o finado José Mauro Cerati, do Grupo Hospitalar Conceição, que foi a pessoa que me apresentou para esse mundo do método clínico, né? E a metodologia canadense validada, que nós usamos e que facilita muito o contato com a pessoa, né, com o ser humano que está ali, sem a gente deixar de lado a questão técnica. Eu não me esqueço que eu tenho que, afinal de contas, dar um diagnóstico, ter uma conduta. A gente não esquece a coisa técnica, mas a gente consegue entender mais o que se passa com aquela pessoa e com todo o seu contexto, né? Contexto é uma coisa que faz muita diferença. Mas nós somos muito diversos, né? Somos de famílias diferentes, nós temos cargas genéticas diferentes, temos exposições ambientais diferentes. Então, por isso que cada consulta é uma consulta. Por mais que seja, eu tenho uma rotina de atendimento, né? Falando em COVID, eu só atendo COVID. Claro que a gente tem uma outra dimensão, que é a questão do cansaço dos colegas, enfim, e faltando profissionais, inclusive, em municípios aí com sobrecarga de casos. Mas falando dessa rotina, eu estou atendendo seriadamente uma mesma patologia, né, COVID. Ainda assim, os contextos e a experiência de cada pessoa vai ser diferente. Com certeza. Estamos aqui nos acompanhando, a nossa audiência também, a Vivi Kremer, e colocando um comentário, eu acho que muitos esqueceram que somos mais que um corpo, somos energia, essência e integração com o universo. A Rose Silva também está na nossa audiência aqui, sempre é um prazer da gente poder estar divulgando essa questão da ampliação do nosso conhecimento. Eu acho que a chave maior para que a gente consiga andar adiante um pouco é ter a capacidade de assumir a nossa própria ignorância. Isso nos faz buscar cada vez mais conhecimento. Todo aquele que tem certeza de muita coisa acaba perdendo a oportunidade de aprender mais, né? Isso a gente já sabe no nosso dia a dia. Entrando um pouquinho mais dentro da questão do budismo, Monge, eu gostaria que tu nos desse, assim, uma orientação em relação à fonte principal, que existe uma confusão sempre muito grande entre a questão de budismo e religião. A interpretação que eu faço é que o budismo está mais relacionado a um comportamento, a um aprendizado, do que propriamente a uma questão religiosa. Poderia colocar assim para nós, de uma forma que possa ser um pouco mais resumida, dessa diferenciação para que as pessoas possam entender de uma forma melhor? Claro, não, agradeço muito. Inclusive, a gente discute isso, né, nas cadeiras de espiritualidade e saúde, que, inclusive, nós temos em várias universidades, inclusive na própria Universidade do Vale dos Sinos, cadeiras de espiritualidade e saúde, ensinando as dimensões espirituais do ser humano, né? O que acontece é que o budismo ele é uma religião, por incrível que pareça. Por mais que seja o arcabouço teórico do budismo, ele seja de muito elemento filosófico, e ele é uma religião não teísta, ou seja, eu não tenho um ente divino como centro desse corpo de crenças e práticas, por mais filosófico que realmente tenha sido todo o conjunto de ensinamentos que
o Buda histórico deixou, o budismo ele é uma religião, porque tem elementos devocionais, tem elementos transcendentais. Quando a gente se faz perguntas profundas e sutis sobre quem sou eu, foram as perguntas que o Buda histórico se fez, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que existe sofrimento no mundo? Isso por si só é um exercício espiritual / religioso, porque a espiritualidade ela é algo mais livre, não precisa estar atrelado a uma religião. Mas o budismo, por mais que ele seja permeado de muitos elementos filosóficos, ele é uma religião. É um pouquinho diferente porque é uma religião não doutrinária, ou seja, eu não preciso converter todo mundo ao budismo para garantir alguma determinada salvação. É uma religião não doutrinária. Ele é apontado como uma possibilidade. Se para ti foi bom, que ótimo. Se não, siga a sua crença original, desde que leve acima de tudo a ética, né? A santidade Dalai Lama já falava, né? Que acima de tudo, a principal religião no mundo que precisamos são duas, né? Atreladas, é amor e ética. Dalai Lama falava. Então, fala ainda isso. Então, não necessariamente tem que ter um vínculo religioso, mas o budismo, apesar de tudo, e apesar dessa liberdade de pensamentos, inclusive entre os pensadores, ele é uma religião porque ele tem uma estrutura, né? Eu sou de uma ordem religiosa, eu sou monge, mas eu sou de uma ordem religiosa, né? Tem 91 gerações atrás de mim, desde o Buda histórico, mapeada, né, de mestre a discípulo, com um conjunto de ensinamentos, com uma estrutura. Mas é uma religião. Mas ela, sim, ela dá para se usar elementos do budismo para ter uma vida ética, obviamente. Dentro desses elementos que são tratados, agora puxando um pouquinho para a questão da saúde propriamente, a gente sabe que as questões emocionais influenciam de forma significativa, tanto da forma do seu lado positivo quanto negativo, no desenvolvimento de doenças e também na profilaxia do desenvolvimento das doenças. Então, essa parte comportamental ela é significativa e ela é importante. Tens observado, ou não sei se tem algum colega, provavelmente, que seja da ordem vinculada ao tratamento de psiquiatria ou da própria neurociência, que nos dê alguns dados a mais, onde esse processo de autoconhecimento, da busca tem um escritor que é o Pedro Salomão, que ele trabalha muito nisso, uma pessoa extremamente contagiante assim, pela felicidade e o otimismo que ele tem. Então, uma das coisas que ele discute dentro do último livro, principalmente dele, é a redução da ansiedade das coisas, e o aumento da velocidade de produção, onde essa parte do comportamento como um vínculo para que a gente possa atingir a felicidade. Então, dentro dessa pergunta que eu estou te fazendo, existem alguns dados onde as pessoas que estão praticando ou aprendem a praticar o autoconhecimento, um pouco mais de tranquilidade, fazer as coisas de uma forma mais ordenada, têm um resultado efetivo naquelas doenças que podem ser não só orgânicas, como psicológicas, vinculadas à depressão, ansiedade, porque nós estamos numa era agora que tudo se trata com remédio, né? Que a coisa se torna mais fácil e de um resultado mais rápido. Então, existem sim vários dados, né? Vamos falar das próprias práticas meditativas, né? Meditação hoje em dia, ela está elencada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A própria meditação mindfulness, né, ela está elencada. Então, o que acontece é que, sim, a gente tem vários elementos, inclusive das neurociências. Tem um monge tibetano chamado Mathieu Ricard, o pessoal brinca que ele é conhecido como o homem mais feliz do mundo, porque é alguém que é muito sereno, muito tranquilo, e fizeram vários estudos de neurociências com ele, fizeram eletroencefalo, fizeram tomografias, e até para poder entender a atividade cerebral, que áreas do córtex cerebral são estimuladas nas atividades meditativas, e observaram que, de maneira geral, todas as áreas ficam ativas, mas no nível basal. É o famoso, o pessoal chama de entrar em alfa, né? O alfa são as ondas alfa do eletroencefalo, se chama. E sim, e ao passo de 8 semanas, tendo atividades meditativas contemplativas de forma regular, se fala que a pessoa, sim, ela consegue, primeiro,
desenvolver uma maior resiliência, ela consegue, né, e a resiliência por si só, essa capacidade de se moldar, inclusive ao sofrimento, a pessoa desenvolve uma autoeficácia, ou seja, ela consegue fazer uma autocrítica, ela consegue dosar, né, a sua própria autoestima. E, além disso, a pessoa consegue, obviamente, ter o maior aporte, inclusive, do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é aquela área que a gente conhece, né, na frente do cérebro, que é do freio social, seria o superego, né, que o Freud falava. Essa coisa do freio social, assim, de saber a hora de falar e a hora de calar, né, e o conceito de sabedoria para nós no budismo exatamente é poder dar uma resposta adequada a tudo. Então, nas neurociências tem isso muito bem mapeado já, né, eu vou falar uns termos esquisitos, tá, gente, assim, os telespectadores me desculpem, mas existe uma biblioteca médica muito conhecida chamada Cochrane, que é onde tem um repositório de um tipo de estudo que a gente preza muito, né, Pitágoras, chamado revisão sistemática. Já tem uma lista de revisões sistemáticas da literatura científica em cima de práticas meditativas. Então, já tem fortes elementos apontando, sim, para o autoconhecimento, as práticas contemplativas, como algo que, sim, ela dá uma série de respostas, inclusive para patologias leves, né? Porque quando a gente olha para as condições leves, como ansiedade e depressão, as formas leves, a ciência já fala que não precisa de medicar. E o que eu falasse antes sobre a questão do medicamento, existe um fenômeno que nós estudamos, chamado de medicalização social. Infelizmente, é um fenômeno que nós vemos no mundo. A gente vem deixando cada vez mais de medicar condições em saúde, doenças, patologias, e a gente vem medicando fenômenos sociais. Então, a gente acaba medicando, muitas vezes, luto, que não deveria, tristeza, até as questões sociais, desemprego, né? Quem perde o emprego recentemente fica triste, não deixa de ser um luto, né? Uma perda. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque a medicalização social, ela acaba, obviamente, mascarando algumas coisas que é do ser humano, gente. Tristeza é uma emoção humana normal como outra qualquer. O que a gente acaba fazendo, e a sociedade acaba nos impondo outros elementos, é acabar soterrando, não posso ser triste, e acaba soterrando isso, e a gente acaba, como eu gosto de falar, varrendo para debaixo do tapete. A tristeza, a raiva, a gente não fala sobre isso. São emoções inerentes ao ser humano. O grande ponto para nós no budismo é que resposta e o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Eu estou triste, eu estou chateado, estou com raiva. Ok, eu estou sentindo isso. Mas o que eu posso fazer com isso? Que resposta eu vou dar? Eu vou esbravejar, gritar com todo mundo? Eu posso ressignificar essa minha emoção? Esse é o grande ponto. Eu vou te só repassar aqui uma pergunta e também um comentário. Eu vou botar o comentário primeiro antes, depois a pergunta. A Bianca colocou para nós assim: somos corpo, alma e espírito, sabemos da importância da fé. Aprendi muito em relação a isso com um grande nome do Rio Grande do Sul, na cardiologia, o Dr. Fernando Lucchesi. E lembrando que a saúde é um bem-estar físico e mental. O Luciano só te pergunta assim, só vinculando mais a questão do próprio budismo do que propriamente a questão clínica, porque tu lida com os dois, né? Como o ensinamento budista está lidando com a situação do Covid-19? Bom, primeira coisa, como eu falei, né, acima de tudo, os budistas, né, são seres humanos, inclusive as grandes lideranças religiosas, né? Sua Santidade Dalai Lama. Na nossa ordem nós temos 2 mosteiros, né, sede no Japão. A minha professora, a Monja Coen, né, está todo mundo neste cenário de pandemia. Primeira coisa que a gente teve que fazer foi fazer o que a gente está fazendo aqui. Ajustar as nossas atividades para a modalidade online, à distância, pela questão de distanciamento social. O que a gente vem falando, e como eu falava antes, é qual é a resposta que eu dou ao que eu estou sentindo, porque a pandemia está aí, a gente tem uma série de coisas de passo a passo, né, para se vencer a pandemia, as medidas sanitárias, as próprias vacinas, estudos adicionais para novos medicamentos, enfim, né, tudo que a gente sabe que envolve uma doença. Mas a questão é
o que eu faço com as minhas emoções. O que eu faço com o que eu estou sentindo? A gente está isolado, está triste, mas a gente, no Zen, né, falando da minha escola budista, da minha ordem, nós sentamos, né, em Zazen. A gente senta para respirar conscientemente e se observar em profundidade, para poder entender. Bom, eu estou triste. Por quê? E aí eu vou olhar para a raiz da tristeza, enfim. E a gente fala no budismo, né, que o nosso objetivo, entre aspas, final, quando a gente senta e exercita, e se torna Buda, porque Buda não é a pessoa lá da Índia só, né, o Shakyamuni Buda. Buda, em sânscrito, significa desperto, ou seja, qualquer um de nós pode acessar esse estado Buda de uma observação profunda e sutil e clara da realidade. Então, temos um cenário de sofrimento. Mas a grande questão, e os dois objetivos, como eu falava antes, que a gente tenta exercitar, digamos assim, a gente se chama de praticante no Zen, porque a gente pratica como quem pratica exercício físico, como quem pratica alguma arte, assim por diante. Os dois elementos que a gente exercita são sabedoria e compaixão. Sabedoria, como eu disse, enquanto a capacidade de dar uma resposta adequada a qualquer coisa, inclusive clínica, quando eu estou atendendo. Então, eu tenho que ter esse olhar mais claro para poder dar uma resposta adequada, seja uma pergunta que uma pessoa me faz no exercício da medicina, seja a própria questão da precisão diagnóstica e que exames adequados eu vou pedir, ou mesmo, quando isto não é caso, para medicalizar, como a gente conversava antes. Isso é algo que é do processo da pessoa como luto, né? Eu fiz pós-graduação em luto exatamente para poder trabalhar isso como um fenômeno normal. E compaixão, que é o outro elemento. Né? Compaixão, as pessoas confundem muito no Ocidente e levam muito esse conceito para a coisa da peninha. Ai, que peninha, eu me entristeço pelas pessoas que partiram. Sim, é muito triste. Né? Passamos de 200 mil mortes no Brasil, né, por Covid. Mas a grande questão é a compaixão, ela é a capacidade de eu minimizar sofrimento ao outro, ou de não gerar sofrimento adicional. Então, como eu sempre gosto de falar, quando eu coloco máscara, quando eu lavo as mãos ou uso álcool gel, quando eu tento manter distanciamento social, isso é uma medida de compaixão. Por incrível que pareça. Parece que não, é algo técnico estruturado, mas é compassivo. Então, a capacidade de não gerar mais sofrimento é compaixão. É um exercício da compaixão, tão sagrado e espiritual como um ritual, como uma oração, por exemplo. Né? Então, é importante a gente ter isso muito claro, que a espiritualidade, ela ocorre aqui. O budismo, ele é uma religião da espiritualidade do cotidiano. Eu faço ela exatamente aqui. Tem mosteiros que nós treinamos, sim, tem coisas que tem o nosso momento de quietude, mas o nosso exercício espiritual, ele é da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Não tem momento assim que, tipo, aqui tem uma pessoa conversando com Pitágoras, vai ter uma outra no mosteiro. Não. É o mesmo Yaku-san que atende, que conversa contigo, que sofre, que se entristece também, e que tenta achar mecanismos de não gerar sofrimento e de dar respostas adequadas, como eu falava antes. Não, com certeza, eu vou passar mais um recadinho aqui da Vivi Kremer, onde ela coloca: as pessoas se contaminam socialmente. Se medicam por uma doença que poderia ser curada com autoconhecimento e a troca de emoções com seus entes queridos. A gente sempre tem aquela tendência, né, no dia a dia, que a gente vai convivendo com as pessoas, de ficar observando as situações reais. Né? Então, nós não estamos no romance, não estamos em algo imaginário, isso que eu vou descrever é uma coisa real. Que me trouxe uma preocupação em contato com uma menina adolescente, eu acho que não vem ao caso aqui da gente descrever aonde, quando e quem, aproximadamente de uns, já chegando na fase adulta, de uns 18 anos, com problemas assim. Tu senta aparentemente uma pessoa completamente normal dentro da sua discussão, raciocínio lógico, com algumas projeções de vida, mas ao mesmo tempo ela começa a relatar que para que ela consiga ter o seu controle emocional, estava tomando isso, está tomando aquilo, está tomando aquele outro, e aí traz uma angústia, até sendo tratada até aqui por psicólogo e por psiquiatra.
A sensação que eu tenho é que existe um prejuízo muito grande do grau de formação familiar em relação a isso. E já vai se entrando em conexão com aquilo que tu disseste previamente, aonde as pessoas entram na vida, e isso é uma coisa completamente errada. Depois, na semana que vem, nós vamos ter uma discussão aqui com o professor Leandro Carnal sobre felicidade. E até te convido, se tu quiseres nos acompanhar durante a semana que vem, das 13 às 14 horas, onde as pessoas parece que nascem com a obrigação de serem felizes, e o mais grave, de serem felizes sempre, né? Como se fosse uma coisa que devesse ser contínua. Aí, dentro do processo educacional, à medida que elas vão tendo contato com a vida, vê que isso não acontece. E ela não consegue conviver, enfrentar bem essa questão dos momentos de tristeza, porque ela não está preparada para isso. Só que a vida já deve ser tomada disso, porque faz parte do nosso dia a dia. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, segundo o que eu vi num depoimento da monja Cohen, que ela diz assim: desde que tu nasce, a cada dia tu está te aproximando da morte, a cada dia que ela passa. Então nós temos que conviver com isso. Tu nasceu, cada dia que a gente vai passando é um dia menos, é uma questão natural, e isso tem que ser bem enfrentado, independente, logicamente, daquelas sensações de perda e de luto que são naturais. O que eu queria te perguntar, nesse comentário também tu poderias colocar ou acrescentar alguma coisa, o que eu queria te perguntar é assim: tu colocaste agora, para meu esclarecimento também, que o budismo ela está relacionada a uma religião. A religião tem os seus sacramentos, digamos assim, que eles são colocados, mas eu acredito que o budismo, o próprio Zen, dessa parte de avaliação própria, o ato da meditação, não precisa necessariamente ser praticada por pessoas que, digamos no teu caso como monge, vai usar uma roupa diferenciada, vai raspar o cabelo, vai ter toda uma rotina, sentar, cumprimentar o ambiente, cumprimentar o local onde vai se sentar, ou seja, tem toda essa rotina que é colocada dentro do budismo para meditação. Não necessariamente se precisa fazer tudo isso. Está se trabalhando na tua parte agora como um mentor da divulgação dessa parte do autoconhecimento, sem que necessariamente a pessoa precise se tornar um budista, para tirar um pouquinho do preconceito, porque daqui a um pouco tu ouve muito isso, dizer: olha só, tá no mundo zen, como se vivesse no mundo da lua, isso não servisse para nada, a não ser de pessoas que estão abstraídas do mundo. Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho em relação a esse preconceito que existe, e se pode se divulgar um pouco mais essa questão da meditação. Mas, sem dúvida, a tua pergunta ela é muito importante e necessária, porque eu falava que o budismo é religião, mas é religião enquanto o sentido etimológico mesmo da palavra, né? De ter um arcabouço estrutural de conhecimentos, de práticas e de crenças. Por isso que a gente fala que é uma religião e não é só uma filosofia. Mas é possível usar os elementos de meditação não atrelados ao budismo, religião? Sem dúvida, o mindfulness veio para isso, né? A meditação de atenção plena, ela veio exatamente trazendo esse elemento, digamos, mais científico e menos religioso. A questão que a gente defende no budismo, e aí são os pés atrás que eu tenho, às vezes, com técnicas como o próprio mindfulness, não atreladas não vou chamar religião, mas não atrelada a algo mais profundo, é que eu brinco, né? A gente pode, por exemplo, sentar em meditação e fazer um processo de autoconhecimento para ser um excelente serial killer. Eu sempre brinco. Porque tem aquele elemento que eu falava no início, que ele é central e que é importante, e que, de certo modo, é convergente a todas as práticas espirituais do mundo, que é ética. Eu preciso de ética. Ser ético. Mas quando eu falo em não fazer o mal, o famoso primo nocere do Hipócrates, e é o primeiro princípio que a gente fala, preceito, a gente chama de preceito no budismo. O primeiro preceito do budismo, em primeiro lugar, é não fazer o mal. Coincidência com Hipócrates. Então já começa daí que eu preciso de algo além só do processo de autoconhecimento. Ele é importante e eu consigo fazer não atrelado a uma religião, sem dúvida, e a gente quer mais que as pessoas se autoconheçam, como eu falava antes, para poder dar uma resposta adequada ao mundo, para poder interagir com Pitágoras, para poder interagir com cada pessoa que nos encontre,
eu preciso ter uma noção de quem sou eu, para não agir de maneira mecânica, robotizada, ou vou até usar um termo feio aqui, animalesca, né? Agir por instinto, por impulso, né? A gente fala muito a questão do impulso, eu sou muito impulsivo. Só que se a gente tem esse elemento chamado mente, se a gente tem uma estrutura que pesa de 5 a 6 quilos dentro do crânio, chamada cérebro, então eu preciso exatamente fazer esse exercício, primeiro para poder me conhecer e entender minhas potencialidades e minhas limitações. E a partir daí, a resposta que eu vou dar para o mundo. Então é importantíssimo eu ter isso claro. E sim, o nosso papel no budismo é falar do Dharma de Buda. O Dharma que a gente chama é conjunto de ensinamentos. Realmente a gente faz isso, a gente ensina e quer que as pessoas conheçam. Mas é como eu falei, o budismo é uma religião não doutrinária. Eu não estou fazendo convite para ninguém se tornar zen budista ou raspar a cabeça. O raspar a cabeça para nós é algo simbólico. É um pouco diferente de ter leigos, por exemplo, que não raspam a cabeça, mas que também exercitam o budismo tanto quanto nós monásticos, né? Tem uma coisa que vários professores, inclusive a própria monja Koin fala isso, a minha professora, que não se forma monge só para ficar em mosteiro, né? As pessoas confundem a coisa do zen com, estou em paz, estou sereno, vou ter uma voz baixinha, suave, né? Só vou ouvir barulho de passarinho, vou ficar no meio da floresta. Não, exatamente. Como eu falava antes, o budismo ele é uma religião do cotidiano, então eu consigo exercitar aqui. Então, mais do que eu querer convencer as pessoas a raspar as cabeças, a usar roupas diferentes e a ter que sentar em zazen, que é exatamente este formato que eu sento de prática contemplativa, o meu grande desejo é que as pessoas se autoconheçam mais, que as pessoas, acima de tudo, elas coloquem a ética em exercício. E a ética, ela envolve esse elemento da questão da cultura do respeito, da questão do que eu chamo, e eu dou aula disso, né, de humildade cultural, que é, eu não entendo muito como vive uma pessoa indígena, mas eu preciso que essa pessoa me ensine, então, que elementos da cultura dessa pessoa talvez vão fazer diferença para eu poder entender as questões de saúde, quando eu atendo, ou mesmo quando eu estou um outro profissional, quando está atendendo essa pessoa. Isso serve para qualquer ser humano, para qualquer nacionalidade, qualquer cor, qualquer religião, por assim dizer, qualquer expressão de gênero, e assim por diante. Uma coisa que eu estava me lembrando, que tu estavas falando da questão dessa necessidade das pessoas, usasse o termo de serem quase proibidas de ficarem tristes, né, de terem que ser obrigadas a serem alegres, né, o professor Leandro Carnal fala muito disso, é que existe um grupo de pessoas que a gente fala, e é um comportamento que vem sendo cada vez mais recorrente, que em inglês a gente chama de thriller seeker, que seria buscador de emoções muito fortes, ou seja, a gente fica muito em função da emoção extrema, ou seja, eu estou na segunda, mas eu só vou ser uma pessoa feliz quando chegar a sexta. Bom, por um acaso hoje é sexta. Mas eu só vou estar feliz, quando chegar o sábado ou domingo. Ou só vou estar feliz quando chegar determinado feriado. Ou eu só posso ser feliz nas minhas férias se eu estiver lá na Tailândia, tomando uma caipirinha, sabe? As pessoas, elas colocam metas de felicidades muitas vezes inatingíveis. E as redes sociais, elas têm esse poder também, elas têm um papel maravilhoso de divulgar informações, mas tem essa questão daninha de eu ser obrigado a mostrar só alegria. Eu tenho que estar bem, estar feliz, eu tenho que estar na Tailândia, nas Bahamas, no Caribe, e aí isso é o thriller seeker. Eu preciso de emoções cada vez mais intensas para poder justificar essa felicidade. E mais do que o termo felicidade, uma coisa que nós no budismo fazemos eu vou chamar de defesa, é que o interessante é que a gente possa viver em estado de contentamento. Porque felicidade é algo que o professor Leandro vai conversar depois com vocês, na próxima semana, mas é interessante a gente pensar em contentamento, que é bom, apesar da pandemia, apesar do clima, há quem goste de calor, há quem goste de frio, há quem não goste de um ou de outro. Apesar disso, eu posso estar num estado de contentamento. Ok, as coisas vão melhorar, ou tem coisas boas acontecendo, e eu fazer esse exercício, não negando que eu, ser humano, gosto de calor ou não gosto, gosto de frio ou não gosto, ou também não negando
que infelizmente, né, morreram muitas pessoas ainda estão internadas, não negando o sofrimento que está à minha volta, mas, acima de tudo, podendo observar que apesar do sofrimento, e foi o que o Buda falou, primeiro ensinamento que o Buda falou quando ele teve o despertar, ele deixou de ser um príncipe, se tornou um monge, um renunciante, foi falar que, sofrimento, sim, ele existe, ele é inerente ao ser humano, mas tem uma forma de extinguir esse sofrimento. Ele falou de uma causa também, né? A gente sofre, tem uma causa existe uma causa de sofrimentos, digamos assim. Mas existe um mecanismo de diminuir o sofrimento. E é por isso que a gente, inclusive, como eu falei, acaba se aproximando do budismo para entender esses elementos do sofrimento humano, porque a gente fala muito de sofrimento não num aspecto pesaroso, triste, mas é entendendo que a gente sofre. A gente sofre com frio e sofre com calor, como eu falei antes. A gente sofre porque paga contas. A gente sofre porque se entristece, porque tem coisas acontecendo. E aí tem aquela pergunta que às vezes a gente se faz, né? Por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas e vice-versa? No budismo a gente vai tentar entender o que é bom e o que é ruim. O nosso exercício vai ser esse. Mas a gente fica às vezes se perguntando, né? Tem injustiças no mundo, por que sofre por isso? Então, no budismo, o que a gente faz é tentar entender, bom, isso existe, mas o porquê? Qual é a causa disso? E que resposta eu vou dar ao mundo diante disso que está acontecendo? Seja algo bom, seja algo ruim. Dentro desse paralelo, existe sempre aquela tendência... É que nós não temos aquela capacidade de memorização absoluta de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, fazendo uma analogia, é dentro daquela mesma autoestrada que tu acha que quem está na esquerda está indo mais veloz do que tu e vai chegar antes, aí tu muda para a direita, aí tu vê que não está andando muito, aí tu muda para a esquerda de novo, ou seja, mas tu sempre tem a nítida sensação de que alguém está fazendo ou está tendo um objetivo ou um resultado melhor do que o teu. Mas só que o problema é para todos, tanto de resultado positivo quanto de resultado negativo. Isso faz parte da vida de todo mundo, só que depende da visão que se tem disto. Então, isso que tu estavas dizendo daqui um pouco da pessoa achar, diz, não, eu sou uma pessoa sofredora, porque é quase como tu comprar um Fuca, até que tu compre o Fuca, tu não enxerga a Fuca na rua. Daqui um pouco, se tu te convence que o sofrimento faz parte da tua vida, tu vai acordar de manhã pensando em sofrer. Então, são essas modificações que a nossa parte comportamental pode nos auxiliar. A Bianca mandou um recadinho aqui para nós. Em tempos de pandemia, acredito que seja um ato de amor ao próximo utilizar álcool gel, máscara e todas as medidas de higiene. Este momento pode servir para as pessoas praticarem o amor ao próximo, que é um dos mandamentos mais importantes. A ética é fundamental para convivermos. Então, isso que a gente sabe, assim, que existem duas coisas, as barreiras científicas daquilo que se faz, como tu disseste também, é um ato de solidariedade, e a questão do auxílio, do apoio, da boa palavra, que sempre é positiva dentro do nosso dia a dia. O que eu queria te pedir, Yaku-san, agora já aprendi, viu? No início eu não sabia como pronunciar, agora já aprendi. Nós estamos nos aproximando do nosso período final, e para todos os nossos ouvintes, aqueles que vão poder acompanhar a nossa entrevista depois eu vou te mandar o link para que possas também veicular essa nossa entrevista para o teu grupo de amigos, seria assim, eu converso contigo, até procurei alguns vídeos, tive alguma dificuldade, vai ter que publicar mais, hein? Então vou te cobrar isso, que a publicação vai ter que aumentar um pouco mais. Vi um vídeo da monja onde ela coloca assim: se perca aquela ideia de que o ato de meditação é tu sentares na beira da praia e ouvir as ondas do mar, estou meditando. Olhar para uma árvore balançando e ver o seu ruído e o perfume, estou meditando. Diz que as coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se tu pudesses dar assim uma breve orientação, lógico que não vai conseguir se esgotar o assunto, ele é muito longo e de muito treinamento, aquilo que tu disseste, assim como atividade física para treinar os músculos, qualquer atividade do ponto de vista intelectual,
de abstrato, seja de memória, seja de concentração ou da própria meditação, tem que haver um exercício cerebral para que se possa atingir isso, e jamais vai se atingir isso em minutos, né, ou em alguns dias. É todo um exercício constante. Mas tu poderia nos dar assim uma ideia inicial de o que fazer nesses primeiros passos para que tu possa, nós leigos, sentados à sala ou sentados mesmo no pátio, poder ter um pouquinho mais ou buscar esse autoconhecimento, ou como fazer os passos iniciais de uma meditação? Uhum. É bem tranquilo. Para vocês terem uma ideia, vou fazer só um parêntese para poder te dar a resposta. O templo da Monja Coen, né, o templo onde a gente faz treinamentos, onde a gente ia, né, com regularidade até a pandemia, porque o templo está fechado em São Paulo. Para vocês terem ideia, o templo ele é do lado do estádio do Pacaembu. E a gente sentava em meditação mesmo em dia de jogo. Então, a coisa mais comum era a gente sentar com toda a torcida, os fogos, e a gente lá sentadinho em meditação. Ou seja, é bem o que a sensei, né, a Monja Coen, ela sinaliza. A gente não precisa de passarinhos, ou claro que isso é maravilhoso, é importante, né? A sede rural da minha comunidade aqui em Porto Alegre, de onde eu sou monge responsável, ela é no meio do mato, é na zona rural de Viamão, chamada Vila Zen. Uma área linda, inclusive, também, claro, está fechada pela questão da pandemia, mas é um local para onde eu vou com frequência, assim. E é bonito, tem barulho de passarinho e tal, mas eu venho para a cidade grande e faço a mesma coisa. Vou dar dicas bem simples. Tem um livro, inclusive, da própria Monja Coen, que é muito bacana que ele dá essas dicas, que é um livro chamado Aprenda a Viver o Agora, que ela fala disso. E o Viver o Agora, ele envolve isso, né? Meditação, como o nome diz, eu medito sobre algo. Então, eu preciso estar em presença absoluta. Então, eu vou dar um exemplo. Coisas que a gente faz mecanicamente que a gente não se dá conta. Comer, eu vou fazer o gesto, né, de estar comendo e mexendo no celular, olhando as redes sociais. Eu fiz esse exercício em tom de brincadeira, assim, com a minha sobrinha. Uma vez eu estava de férias e a minha sobrinha estava fazendo exatamente isso. Comendo, e lá olhando Instagram, coisa e tal. E eu parei, achei aquele estranho e falei, a comida tá boa. Ela parou, me olhou assim, foi pegar meio de sobressalto. Como assim? Falei, não. Qual é o sabor da comida? A comida tá queimada, tá boa, tá salgada, tem pouco sal. Eu nem me dei conta. Eu falei, pois é, tu tá tão envolvida, tu tá jogando teu cérebro todo para a questão da rede social, que tá comendo mecanicamente. Se vem falando cada vez mais essa história da gente ser multitarefa, né? Por um lado, a gente entende, mas por outro, isso é um pouquinho perigoso, né? A gente acaba se colocando muito no lugar de fadiga cognitiva, e a meditação é o convite a gente parar. Então, primeira coisa, algo simples como comer, aprender a comer em silêncio e saboreando a comida. Quando eu como, a gente fala no Zen, né? Quando eu durmo. A gente fala muito isso no Zen budismo, e o nosso treino no Zen é isso, é tentar fazer literalmente uma coisa de cada vez. No Zazen, que é essa técnica meditativa central, o que a gente faz, claro, tem todo um protocolo, eu teria que ensinar para vocês, inclusive a gente senta de frente para uma parede, porque a gente minimiza estímulos, mas eu simplesmente, tendo consciência da minha respiração, fazendo um exercício de respiração consciente, podendo respirar plenos pulmões de maneira serena, isso já é um começo. Porque isso está provado cientificamente, que a gente, em estresse, ou mesmo quem sofre de transtorno de ansiedade, tende a ter uma respiração torácica, né? Aqui em cima, né? Quando a gente está cansado, a nossa respiração é alta. E eu podendo respirar placidamente, né? Podendo usar toda a estrutura do pulmão sem forçar, isso já é um primeiro elemento. Tem um vídeo da própria Monja Coen chamado Monja Coen Zazen, que é um vídeo de 5 minutos, que ela ensina em detalhes, inclusive, como é que eu faço esse processo. Mas o que eu falaria para nós, né, diante do dia a dia, é eu poder aprender a ter presença absoluta em cada coisa que eu faço, né? Quando eu como, posso atender um telefone, eventualmente, enfim, mas aprender a ter essa apreciação, usar os 5 sentidos. A gente abstrai muito, porque a gente se soterra tanto, às vezes, de informação, que acaba esquecendo coisas essenciais, que é isso, aprender a comer, até tomar banho. A gente está tão na correria, a gente usa muita palavra correria,
e esquece de, não, peraí, como é que eu tomo um banho de forma consciente, né? A questão da água, a questão do parar por um instante, da água correr nas minhas costas, como é que é isso? Então, isso, gente, parece que não, mas é exercício meditativo. Estou falando isso porque tem a meditação em si, mas eu consigo fazer isso em vários elementos, porque a coisa que eu mais escuto, Pitágoras, é: monge, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Mas nós não vamos conseguir parar de pensar, só vamos parar quando tiver traçado isoelétrico, que é quando a gente, né, ou morrer, ou quando a gente está em morte cerebral. Então, a gente não para de pensar. Na meditação, a gente observa esses pensamentos, a gente faz observar. Eu posso sentar por uns instantes, mesmo diante da praia, né, já que foi falado assim, é proibido meditar diante do mar? Não, pelo contrário. Eu posso meditar na natureza, ouvindo o barulho do mar, mas os pensamentos vão seguir, e a gente observa esses pensamentos. Então, isso é um exercício, eu vou chamar de zen. Tá? Então, eu podendo aprender a viver cada instante de maneira plena, com presença absoluta, isso por si só, gente, é a grande meditação da vida, desde a hora que eu acorde até a hora de dormir. Que excelente, assim, eu acho que a nossa sexta-feira, assim, está sendo, né, extremamente proveitosa. Acho que as pessoas que tiveram a oportunidade de poder te ouvir aqui, num detalhe em outro, talvez não em toda a sua plenitude, porque de nada que a gente ouve ou de tudo que a gente lê, nem sempre 100% deve ser absorvido, mas eu tenho sempre a plena certeza que em algum detalhe aquela sementinha ela consegue ficar agregando alguma coisa a mais para cada um de nós. Então, muito que se fala, alguma coisa acaba ficando. E isso é extremamente positivo dentro do processo colaborativo que nós temos, daquela visão real de comunidade. Embora existam as diferenças, hoje a gente vive num dualismo absurdo, né, de divisão e criando inimizades, mas esses momentos que a gente tem de ouvir coisas boas, tem tanta coisa boa que pode ser aproveitada e a maldade ainda continua espalhada por aí. Então, assim, é um prazer muito grande ter te recebido aqui. Infelizmente, a gente está no final, mas seguramente não vai ser a tua última visita aqui. Vou te chamar, se tu aceitares assim outras vezes, para que a gente possa conversar mais. Vou te dar um período de tempo para que tu possa deixar uma mensagem para a gente, principalmente nesse momento mais difícil que ainda vamos continuar a enfrentar. Não está terminado, não está concluído, ainda temos muitas coisas pela frente. Então, eu gostaria que tu pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e aqueles todos que vão poder nos acompanhar posteriormente. Sem dúvida. Pitágoras, eu agradeço imensamente o convite. É uma alegria sempre poder falar com as pessoas, né? Falar de ser humano para ser humano, como eu falava antes, né? Então, realmente eu queria agradecer e a grande, talvez, mensagem que eu gostaria de deixar é: tu falavas antes na questão de inimizades, de diferenças. A gente perde muito tempo observando as diferenças e esquece de observar aquilo que converge, aquilo que é comum a nós enquanto seres humanos. Então, aquilo que converge, bom, estamos diante de uma pandemia, o nome já está dizendo pan, ou seja, ela atinge todo mundo. Em maior ou menor grau, vão ter as nuances de diferenças, mas ela atinge todo mundo. Então, que a gente aprenda a observar, além de algo não bom como a pandemia, mas que a gente possa observar aquilo que nos une, que é exatamente a questão a capacidade de amar, a capacidade de se relacionar com o ser humano, a capacidade de ter empatia pelo outro. Então, que a gente possa, acima de tudo, agir com compaixão e sabedoria e buscando esse lugar de serenidade, porque esse lugar de serenidade está aí dentro de cada pessoa, está dentro de cada um de nós. Seja em conexão com Deus, né, para quem tem de uma vertente mais cristã, seja com seus santos, com seus anjos, com seus orixás, com seus seres benfazejos. Essa conexão é importante para poder achar esse lugar de serenidade dentro de si, ou mesmo dentro do meu próprio eu, para quem não tem nenhuma crença em especial. Que a gente possa, acima de tudo, agir com serenidade, com compaixão e sabedoria, obviamente esperançando, né, não é só esperança no sentido de esperar, mas esperançando que a gente possa atravessar esse momento com menos mortes e que a gente possa agir corretamente para que ocorram menos mortes. Então, a questão
né, que foi citado antes, de lavar as mãos, álcool gel, máscara, distanciamento, isso é ato de compaixão, isso é ato de salvar vidas. Então, que a gente possa seguir enquanto não se tem aí novas possibilidades terapêuticas, que a gente possa dar respostas adequadas, com compaixão, e podendo se observar, entendendo que, bom, se eu estou sofrendo nesse momento, esse sofrimento, sim, ele está aqui, ele existe, ele dói, mas, como eu gosto de falar, o lugar da queda é o lugar de levantar, o lugar da dor é o lugar de acordar. Então, que a gente possa, inclusive, observar as nossas dores, que dessa dor pode emergir a solução para os nossos problemas. Então, que a gente observe isso com serenidade, compaixão e sabedoria. Agradeço imensamente, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, meu amigo. Estamos encerrando mais um programa Viver Bem com Mais Saúde. Semana que vem convido a todos para que possam acompanhar aqui a nossa entrevista com o professor Leandro Carnal, que apesar de todos os seus compromissos, vai fazer a gentileza de ter um bate-papo aqui conosco. E agradecendo a parceria do Sindicato Médico, Proteger o Médico é Proteger a Saúde, e a Unimed Vale dos Sinos, onde cuidar de você é o nosso melhor plano. Um grande final de semana para todos, e não se esqueçam da mensagem grande que deve permanecer. A ética não é sinônimo de religião. Então, para aqueles que não estejam vinculados à questão de religião, absolutamente sem problema nenhum, sejam éticos. Isso faz bem para todos nós. Então, a verdade, são pequenas coisas, né, que a gente pode fazer para tornar a nossa vida melhor. Muito obrigado, monge, um grande abraço, e um grande abraço a todos, um grande final de semana. Precisando consultar? Nem sempre o pronto atendimento é a melhor opção, por isso implantamos o pronto atendimento digital. Com ele, nossas equipes irão direcionar o serviço mais adequado, além de fornecer orientações sem você precisar sair de casa, garantindo um atendimento ágil e seguro. Acesse através do telefone 3584-3890 ou da nossa atendente virtual no site ou aplicativo. Pronto atendimento digital, mais agilidade e conforto. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você, esse é o plano. Minuto Simers. Neste ano em que enfrentamos sérios desafios, os médicos reafirmaram na prática a sua importância nos momentos mais especiais das nossas vidas. Agradecemos esses profissionais que trabalham incansavelmente para que possamos comemorar as datas festivas. Feliz Natal e um ano novo com muita saúde a todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.